Olá, bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos mergulhar fundo nas funções secretoras do trato alimentar, um processo super importante para a nossa digestão e, claro, para a saúde geral. A gente vai usar o material que estudamos para entender como o nosso corpo produz e usa, assim, tantos fluidos, tantas enzimas, desde a boca até lá no finalzinho do intestino. A ideia é desvendar os mecanismos, né? Ver como essa máquina funciona. Bom, vamos lá. Para começar, parece que a base de tudo são as glândulas, certo? Mas elas são todas iguais ou têm tipos diferentes? Como é que isso se organiza? Exato, a diversidade é grande. Olha, a gente tem desde células bem simples, sabe? Isoladas ali na superfície do epitélio, como as células caliciformes. Elas produzem muco, basicamente para lubrificar e proteger. Ah, tipo as que fazem a gente não se arranhar por dentro. Isso. Aí tem umas estruturas que vão um pouco mais fundo, tipo invaginações do epitélio. As criptas de Lieberkühn no intestino delgado são exemplo clássico, sabe? Cheias de células secretoras mais especializadas. Hum, Depois vem as glândulas tubulares, mais profundas mesmo, tipo as do estômago, que fazem o ácido e o pepsinogênio, ou as de Brunner, lá no comecinho do intestino. certo. E por fim, as grandonas, né? As glândulas complexas que ficam associadas ao trato. As salivares, o pâncreas, o fígado. Elas produzem coisas essenciais, tipo enzimas e a bile, e mandam para dentro do tubo digestivo, cada uma no seu quadrado com sua função específica. Que interessante essa organização. E a célula em si? Como uma célula glandular sozinha, assim, fabrica o que precisa secretar? É um processo complicado? Olha, o básico é até bem elegante. Primeiro, a célula pega os ingredientes do sangue, nutrientes, né? Aí ela usa a energia, o ATP das mitocôndrias, para fabricar as substâncias orgânicas, tipo enzimas, muco, nas suas fábricas internas. Retículo endoplasmático, complexo de Golgi. Ok. A linha de produção. Exato. Aí essas substâncias prontas são empacotadas em vesículas, como se fossem pequenas caixinhas. Elas ficam ali, esperando o sinal. O sinal verde. Isso. Quando chega um estímulo, que pode ser nervoso ou hormonal, essas vesículas vão até a borda da célula, se fundem com a membrana e, puf, liberam o conteúdo para fora. É a exocitose. Entendi. E para fazer secreções mais líquidas, tem também um bombeamento ativo de íons para fora da célula e a água vai atrás por osmose. Isso que dá o volume do fluido. Faz sentido. Mas e esse sinal verde? O que dispara ele? O que ativa as glândulas, afinal? Basicamente, a gente pode pensar em 3 gatilhos principais. O mais direto é o próprio alimento. O simples toque dele na parede do órgão, ou certas substâncias químicas nele, ou até a distensão da parede. Tudo isso ativa nervos locais, do sistema nervoso entérico, que mandam as glândulas ali perto secretarem. Ah, o contato direto. Isso. O segundo controle vem do sistema nervoso autônomo. O parasimpático, aquele do descansar e digerir, geralmente aumenta a secreção, especialmente nas glândulas mais para cima. Salivares, estômago, pâncreas. E o simpático? O da correria. Então, o simpático é curioso. Ele tem um efeito duplo. Se for um estímulo leve, sozinho, ele pode até aumentar um pouquinho a secreção. Mas, se o estímulo for forte e causar vasoconstrição, sabe? Diminuir o sangue que chega na glândula, aí ele acaba reduzindo a secreção. Falta matéria-prima, né? Entendi. Que complexo. E o terceiro pilar é hormonal. Células lá na parede do estômago ou do intestino percebem a presença de certos alimentos e liberam hormônios no sangue. Gastrina, secretina, colecistocinina, esses hormônios viajam e vão agir em glândulas específicas para estimular a secreção. É uma comunicação à distância. Essa coordenação toda, nervos e hormônios, fundamental. Vamos seguir o caminho do alimento, então. Boca, saliva, o que tem de especial nela? A salisa é nosso primeiro contato químico com a comida. E olha, a gente produz bastante, viu? Cerca de 1 litro por dia.
Vem principalmente das parótidas, submandibulares e sublinguais. E ela não é toda igual. Tem uma parte mais aquosa, acerosa, que é rica em pitialina, amilase salivar. Já começa a digestão do amido ali mesmo. As parótidas são as principais nisso. E a outra parte? É a secreção mucosa, mais grossa, rica em mucina. Essa serve para lubrificar, juntar o alimento no bolo alimentar, facilitar engolir e proteger a boca, claro. As submandibulares e sublinguais fazem um mix dos dois tipos e o pH fica ali ótimo entre 6 e 7. Fora digerir amido e lubrificar, tem mais alguma função importante? Higiene, talvez? Com certeza, e é crucial, a higiene oral. Primeiro, o fluxo constante de saliva já vai lavando restos de comida, bactérias. Mas ela também tem armas químicas. Íons tiocianato, enzimas como a lisozima, que atacam bactérias diretamente, e até anticorpos. Ajuda a prevenir cáries, infecções. É uma defesa importante. Nossa, não imaginava tudo isso. E a regulação é quase toda nervosa. O parasimpático dá aquela salivação abundante, mais líquida. O simpático, uma saliva mais grossa em menor quantidade. O gosto, principalmente o azedo, estimula muito. Até o jeito que a gente sente o alimento na boca, liso ou áspero, influencia. Curioso. E tem mais. Reflexos que vêm lá do estômago ou do intestino. Se você come algo irritante, por exemplo, pode salivar mais. É um jeito do corpo tentar diluir ou neutralizar. Que interessante essa conexão. Descendo, chegamos no esôfago. Ele também secreta alguma coisa? Sim, mas é mais simples. A secreção do esôfago é basicamente muco. Tem umas glândulas mucosas simples ao longo dele e umas mais complexas lá perto da junção com o estômago. E a função? Só lubrificar. Principalmente lubrificar para a comida descer fácil, né? E proteger a parede contra arranhões. Lá embaixo, perto do estômago, esse muco também dá uma ajuda extra para proteger contra o refluxo do ácido gástrico. Faz sentido. Aí chegamos no estômago, ambiente famoso pelo ácido, né? Como funciona essa produção toda lá? O estômago é uma verdadeira usina secretora. Tem dois tipos principais de glândulas. As oxínticas, que ficam no corpo e no fundo, e as pilóricas, lá no antro, mais para o final. Mas, antes de mais nada, a superfície inteira do estômago é coberta por células que secretam um muco bem espesso e alcalino. É uma camada protetora essencial. Essencial para não se autodigerir, imagino. Exatamente. Aí, nas glândulas oxínticas, a gente tem as estrelas, as células parietais. Elas fazem duas coisas super importantes: o ácido clorídrico, o HCl, e o fator intrínseco. Junto com elas, tem as células principais, que secretam o pepsinogênio, que é a forma inativa da pepsina. E, claro, células de muco também, no colo da glândula. E as pilóricas? As pilóricas secretam mais muco protetor e tem as células G. Essas células G liberam um hormônio, a gastrina, que vai lá estimular as células parietais a produzirem mais ácido. É um circuito de feedback. Ok. Agora a pergunta de 1 milhão. Como uma célula consegue produzir um ácido tão forte, com pH às vezes abaixo de 1, sem se destruir no processo? É impressionante. As células parietais têm uma bomba de prótons muito potente na membrana, a H+, K+, ATPase. Ela gasta uma energia danada para jogar íons H+ para fora da célula contra um gradiente enorme. O cloreto sai junto por outros canais e a água acompanha por osmose. Aí lá fora, no lúmen da glândula, eles se juntam e formam o HCl. E a célula em si? Ela se protege de várias formas. A membrana dela é bem resistente, ela se renova rapidamente e tem aquela camada de muco alcalino por cima de tudo, como a gente falou. É uma barreira física e química. Ufa! E o pepsinogênio que as células principais secretam? Ele sai inativo. Só quando encontra o ambiente superácido criado pelo HCl é que ele se transforma em pepsina, a enzima ativa. Aí sim, a pepsina começa a quebrar as proteínas da comida. Mas ela só funciona bem nesse pH bem baixo, tipo entre 1,8 e 3,5. Entendi. O ácido ativa a enzima. Exato. E não podemos esquecer do fator intrínseco, também feito pelas células parietais.
Sem ele, a gente não consegue absorver a vitamina B12 lá no final do intestino delgado, no ilho. A falta dele causa anemia perniciosa. É uma função silenciosa, mas vital. Nossa, quanta coisa acontecendo no estômago! E quem comanda essa produção toda de ácido, pepsina, fator intrínseco? A regulação do ácido é um belo exemplo de como vários sinais trabalham juntos. A acetilcolina, liberada pelos nervos parasimpáticos, a gastrina, aquele hormônio das células G, e a histamina, que é liberada por células locais ali perto, estimuladas pela gastrina. Esses três juntos têm um efeito muito maior do que cada um sozinho. Uma sinergia. É uma sinergia para garantir a produção de ácido quando precisa. E tudo isso é organizado em fases, né? Tem a fase cefálica, só de pensar ou cheirar a comida, a fase gástrica, quando a comida chega no estômago, e a fase intestinal, quando o quimo começa a ir para o intestino. Complexo. Saindo desse ambiente ácido, o quimo vai para o duodeno e encontra as secreções do pâncreas. Deve ser um verdadeiro arsenal de enzimas, né? Com certeza, o pâncreas exócrino é fundamental. Ele tem basicamente duas partes na sua secreção. Os ácidos pancreáticos produzem as enzimas digestivas e os ductos, que são os canaizinhos por onde a secreção passa, liberam a solução aquosa cheia de bicarbonato de sódio. Enzimas para tudo. Para tudo. Para as proteínas, ele libera formas inativas, as proenzimas, tripsinogênio, quimiotripsinogênio, procarboxipolipeptidase. Elas só viram enzimas ativas lá no intestino, por ação de outra enzima chamada enteroquinase ou pela própria tripsina que já foi ativada. Para não se autodigerir. Exatamente. E para garantir, o pâncreas ainda secreta um inibidor de tripsina. É uma proteção extra. Para os carboidratos tem a amilase pancreática, que continua o que a saliva começou. E para as gorduras, a lipase pancreática é a principal, mas tem outras também, como a colesterol esterase e a fosfolipase. Um kit completo. E o bicarbonato que os ductos secretam, para que serve? Ah, esse é crucial. Pensa bem, o quimo que sai do estômago é superácido. As enzimas pancreáticas, para funcionar direito, precisam de um ambiente neutro ou até um pouquinho alcalino. O bicarbonato faz exatamente isso. Neutraliza o HCl do estômago, ele eleva o pH ali no duodeno e cria um ambiente perfeito para a digestão continuar. É um volume grande de líquido alcalino. Entendi. Protege as enzimas e o próprio intestino. Isso. E a regulação. Novamente, nervos, acetilcolina e hormônios. Aqui, os hormônios são as estrelas. A colicistocinina, a CCK, é liberada lá no duodeno quando chegam gorduras e proteínas. Ela é o sinal principal para liberar as enzimas dos ácidos. E o bicarbonato? O bicarbonato é estimulado principalmente pela secretina. Esse hormônio é liberado quando o ácido do estômago chega no duodeno. Então, ácido estimula a secretina, que estimula bicarbonato. Gordura e proteína estimulam CCK, que estimula enzimas. A fase intestinal, com a CCK e a secretina, é a que mais comanda a secreção pancreática. Interessante essa divisão de tarefas dos hormônios. Falando em gordura e CCK, isso me lembra da bile, produzida no fígado, certo? Qual o papel dela? Fundamental para a digestão de gordura. O fígado produz bile o tempo todo, mas ela fica guardada e concentrada na vesícula biliar, entre as refeições. A bile tem duas funções principais. Primeiro, emulsificação. Os sais biliares, que são o principal componente orgânico da bile, funcionam como um detergente. Eles quebram as gotas grandes de gordura em gotículas minúsculas. Aumentando a área de contato. Exatamente. Aumenta enormemente a área para a lipase pancreática poder agir. Senão, a lipase só conseguiria atacar a superfície da gota grande. Segunda função, formar micelas. Depois que a lipase quebra gordura em ácidos graxos e monoglicerídeos, esses produtos, junto com colesterol e vitaminas lipossolúveis, não se misturam bem com a água do intestino. Certo. Aí os sais biliares formam umas estruturas pequenininhas, as micelas, que carregam esses produtos da digestão lá para perto da parede do intestino, para serem absorvidos. Sem bile, a absorção de gordura seria muito, muito ruim. Entendi.
E ela serve para mais alguma coisa. Sim, é também uma via de excreção. Coisas que o corpo quer jogar fora, como a bilirrubina, que vem da quebra da hemoglobina velha, e o excesso de colesterol, são eliminadas pela bile. E como a vesícula sabe a hora de liberar essa bile concentrada? A vesícula fica lá, quietinha, concentrando a bile, tirando água e eletrólitos. O gatilho principal para ela contrair e liberar a bile é, de novo, a CCK. Quando comida gordurosa chega no duodeno, a CCK é liberada, vai até a vesícula, faz ela contrair e, ao mesmo tempo, relaxa o músculozinho que fecha a saída do ducto biliar, o esfíncter de Oddi. Aí a bile jorra para o duodeno. A CCK é poderosa mesmo. Muito. A acetilcolina dos nervos parasimpáticos também ajuda um pouco, mas a CCK é a chave para a gordura. E tem um detalhe incrível. A maior parte dos sais biliares, tipo uns 94%, não se perde nas fezes. Eles são reabsorvidos lá no finalzinho do intestino delgado, no ilho, voltam para o fígado pelo sâmbio da veia porta e são secretados de novo na bile. Reciclagem total. É a circulação enterohepática. O mesmo sal biliar pode fazer esse circuito várias vezes durante a digestão de uma única refeição. Super eficiente. Realmente impressionante. Seguindo adiante, o intestino delgado. É onde a maior parte da mágica da absorção acontece, né? Ele mesmo produz secreções. Sim, e são bem importantes. Logo no comecinho, no duodeno, tem umas glândulas especiais na submucosa, as glândulas de Brunner. Elas secretam um muco bem alcalino, rico em bicarbonato. A função principal é proteger a parede do duodeno daquele quimo ácido que acabou de chegar do estômago. Uma proteção extra além do bicarbonato do pâncreas. Exato. Essa secreção é estimulada pelo próprio ácido, pelo toque do quimo, pela estimulação parasimpática, nervo vago, e também pela secretina. E aqui tem um ponto clínico interessante. A estimulação simpática, tipo em situações de estresse, inibe essas glândulas de Brunner. Isso pode deixar a parede do duodeno mais vulnerável ao ácido. É um dos fatores que pode contribuir para o desenvolvimento de úlceras duodenais em pessoas muito estressadas. Faz todo sentido essa conexão com o estresse. E no resto do intestino delgado, o jejum e o ilho. Ao longo de todo o intestino delgado, na base das vilosidades, ficam as criptas de Lieberkühn. Nessas criptas, a gente encontra células caliciformes, que fazem muco para lubrificar, e os enterócitos. Os enterócitos das criptas têm uma função secretora importante. Eles liberam um volume enorme de um fluido aquoso, quase 2 litros por dia. É um líquido parecido com extracelular, meio alcalino. E para que serve esse rio de líquido? Ele funciona como um veículo, ajuda a misturar o quimo e a levar os nutrientes já digeridos para bem perto da superfície das vilosidades, onde eles vão ser absorvidos. Mas olha que interessante. A maior parte desse líquido secretado nas criptas é rapidamente reabsorvida de volta junto com os nutrientes pelas células das vilosidades. É um fluxo e refluxo constante. Que dinâmica. E as enzimas finais da digestão? Aquelas que quebram os pedacinhos menores. Então, aqui está um ponto-chave. As enzimas que fazem a digestão final, as peptidases para proteínas pequenas, as disacaridades como sacarase, maltase e lactase para os açúcares e a lipase intestinal, elas não são secretadas em grande quantidade para o meio do intestino. Elas ficam, na maioria, presas na membrana das células das vilosidades, naquela chamada borda em escova ou até mesmo dentro do citoplasma dessas células. Então a digestão final acontece junto com a absorção. Exatamente. O nutriente encosta na célula, a enzima que está ali na membrana quebra ele no último estágio e o produto já é absorvido pela mesma célula. É um acoplamento muito eficiente entre a digestão terminal e a absorção. Muito inteligente. E o que regula essa secreção toda no intestino delgado? É principalmente local. Reflexos nervosos que começam ali mesmo no intestino, no sistema nervoso entérico, o contato do quimo, a distensão da parede. Esses são os principais estímulos para a secreção das criptas. Entendi. E para fechar o circuito, o intestino grosso, o que ele secreta? O intestino grosso também tem criptas de Lieberkühn, mas quase não tem vilosidades como o delgado, e as células epiteliais dele secretam muito pouco ou nenhuma enzima digestiva.
A principal e muito importante secreção no intestino grosso é muco, tem muitas células mucosas ali. E a função desse muco, final? Multifuncional. Primeiro, proteger a parede do intestino grosso contra o atrito do material fecal, que vai ficando mais sólido. Segundo, criar uma barreira contra a enorme quantidade de bactérias que vivem ali. Terceiro, ele ajuda a colar o material fecal, formando o bolo fecal direitinho. E quarto, ele protege a parede contra os ácidos que são produzidos pela fermentação bacteriana das fibras que a gente não digeriu. É um muco alcalino com bicarbonato para neutralizar esses ácidos. Proteção e organização, então. Isso, a regulação é bem parecida com a do delgado. O principal estímulo é o toque direto do conteúdo intestinal nas células mucosas, ativando reflexos locais. A estimulação parasimpática pelos nervos pélvicos também aumenta bastante a secreção de muco, geralmente junto com o aumento da motilidade. E em situações de irritação ou inflamação, essa secreção de muco pode aumentar muito, muito mesmo, levando àquela diarreia mucosa. Uau! Que viagem completa pelo sistema digestivo e suas secreções, desde a saliva lá no comecinho, quebrando o amido e protegendo, até esse muco final no intestino grosso. Recapitulando rapidamente, a gente viu como cada pedacinho do trato tem suas próprias glândulas, suas secreções específicas. É uma especialização incrível, né? Com funções que vão desde quebrar a comida até proteger o próprio sistema. Exatamente. E o que mais me fascina nisso tudo é a regulação. É muito precisa. O contato com o alimento, os sinais dos nervos locais, os nervos autônomos, parasimpático, simpático, os hormônios específicos viajando pelo sangue. Tudo tem que funcionar em sincronia para liberar a secreção certa, no lugar certo e na hora certa. É uma orquestra muito bem afinada. Uma orquestra fisiológica, gostei da analogia. Então, o que fica disso tudo? Acho que a mensagem é que nosso corpo tem um sistema, incrivelmente sofisticado para tirar o máximo de nutrientes do que a gente come e, ao mesmo tempo, se proteger nesse processo todo, que é bem agressivo, né? Ácido, enzimas, uma engenharia biológica fantástica. Sem dúvida. E isso talvez nos leve a uma última reflexão. Se essa regulação toda, essa orquestra é tão delicada, tão interligada, quais podem ser as consequências, sabe, em cascata, quando esse equilíbrio é perturbado? Pensa no impacto de mudanças drásticas na dieta ou do estresse crônico mexendo com sinais nervosos e hormonais, ou mesmo de doenças que afetam diretamente as glândulas ou esses sistemas de controle. Mexer numa peça pode realmente desbalancear todo o processo digestivo, né? Algo para a gente pensar sobre como nossos hábitos e nossa saúde geral impactam essa função tão básica e essencial. Excelente ponto para a gente finalizar. Mostra como tudo está conectado mesmo. Bom, agradecemos muito a companhia de todos nessa análise detalhada das funções secretoras do trato alimentar. Foi um prazer. Até a próxima.